bem-vindos a mais uma aula sobre criação e gestão de conteúdo para Sophy. Na aula de hoje a gente vai falar sobre regras de comando, ou então as também chamadas regras obrigatórias de Sophy. Tranquilo? Vamos adiante então. Aqui, a partir do meu painel de bots, eu vou clicar no bot que eu quero editar e logo ele me abre a tela principal de regras, tá? Então, a gente já viu na última aula qual é a diferença de regra sobrescrita e conhecimento comum, como eles funcionam, e a gente vai usar bastante isso na aula de hoje, tá? Então, só dando uma passada geral em como está a minha base, eu criei aqui duas regras nativas. Em regras sobrescritas, eu tenho algumas saudações importadas e alguns signos, mas não tenho as regras de comando importadas na minha base. O que acontece? Como as regras de comando são obrigatórias para o funcionamento da ferramenta, quando a gente tentar publicar sem essas regras, ela não vai deixar, tá? Então, se você esbarrou nesse errinho hoje, a gente vai ver como resolve, tá? Então, se eu vier aqui no meu sininho, ela vai me mostrar todas as regras que estão faltando, e sim, são várias, tá? São as regras de comando. Mas não vamos nos preocupar, porque essas regras todas estão disponíveis lá na base de conhecimento comum da Sophy para ajudar a gente, tá? Então, eu vou lá no conhecimento comum mais uma vez e vou importar essas regras de comando para dentro da minha base, tá? Então, eu venho aqui, deixa eu ficar menorzinha, eu venho em adicionar um grupo de categoria, um grupo de conhecimento, vou escolher aqui comandos PTBR, salvar, ok? E ela já trouxe vai trazer todo esse conteúdo para dentro da minha base, tá? Aqui tá. E se a gente dá uma olhadinha nele lá no conteúdo de regras sobrescritas, aparece aqui a lista de todas as regras que são obrigatórias para a Sophy funcionar, tá? Então, se eu voltar lá para a tela de regras principal e tentar publicar novamente, aí ela já provavelmente vai conseguir publicar o meu conteúdo. Ó, vou clicar aqui em publicar. Publicação adicionada à fila de Sophy, ela já concluiu. E agora, olha, deu certo. Apareceu um verdinho aqui para mim, então o erro de eu não conseguir adicionar conteúdo por falta das regras obrigatórias a gente já resolveu, tá? Não tem muito mistério. Agora, o que são essas regras obrigatórias, essas regras de comando? Essas regras existem para uma melhor relação de conversa entre o usuário e a Sophy, ou então algumas regras que dão suporte para algumas funcionalidades que a Sophy já tem nativamente. Então, por exemplo, a gente tem aqui a regra que sempre vai dar boas-vindas aos usuários quando eles começarem uma conversa com a Sophy Web, por exemplo. Então, se a gente clicar aqui no chat, ela vai logo me trazer uma mensagem de boas-vindas, aí no caso, bem-vindo, eu sou a Sophy, eu estou aqui para te ajudar, e essa regra é uma das regras automáticas que a gente tem, tá? Essa regra, por exemplo, é essa aqui de startup. Mas a gente tem outras também que são bem comportamentais, né? Que a gente criou para ter uma melhor relação com o usuário. A gente tem autodoubt, que é quando a Sophy não entende ou ela não tem o conhecimento sobre algo que o usuário perguntou. Tem autosuggest, que é quando a Sophy automaticamente dá uma sugestão para o usuário, mas você pode personalizar o texto que você vai mandar para o usuário antes das sugestões. Tem mensagem para quando a Sophy vai enviar documento e quando ela vai receber documento, quando está com um sentimento diferente. Enfim, tem várias regras aqui para garantir o bom funcionamento da Sophy. Mas calma, não se preocupa, porque eu vou deixar um link aqui na descrição com uma documentação que diz para o que cada uma delas serve, como cada uma delas funciona e como você pode personalizar as suas regras automáticas também, as suas regras obrigatórias. Por que é importante a gente pensar em talvez personalizar essa regra para justamente a sua base ter uma personalidade bem definida. Então, se o seu bot for homem ou mulher, se for uma pessoa mais adulta, se for uma criança, você pode personalizar, inclusive, as respostas dessas regras de comportamento de conversa com o usuário para a Sophy ficar 100% adequada ao que você está criando. Tranquilo? É isso então por hoje, gente. Até a próxima!